Precisando de oração, vem aqui na frente, nosso momento de oração, né? Depois eu vou querer que o Getúlio faça um poema sobre querem se livrar do pastor, viu? Capricha, viu, Getúlio? Quero ver bem legal aí esse negócio aí. Pode ficar nesse tapete vermelho aqui, irmãos. É para vocês isso aí, viu? Vocês são filhos e filhas de Deus, preciosos aos olhos do Senhor. Ora vem, Senhor, pra bem perto de mim. Muito bem, sua oração cantada. E que o tempo nos conserve sempre assim, no vínculo de doce comunhão. Maranata, não apenas para curar minha doença, aleluia, que é tão doce, tão vital ao coração. Deus, quantas vezes eu me sinto em um deserto, nessas horas é tão bom te ver por perto. Consciente eu sou que sempre estás comigo. Deus, quero sentir mais a tua plenitude, te servindo nesta tão doce quietude. O prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo, o prazer de te ter como meu amigo. Aleluia, Senhor. É um prazer tê-lo como amigo. É um prazer tê-lo como pai. Obrigado, Senhor, por essa companhia. Obrigado, Senhor, por esse cuidado. Aqui estão teus filhos e tuas filhas, Pai, que terminam a semana e vão entrar noutra, mas todas elas na tua presença, Senhor. Obrigado por essa promessa que o Senhor disse que estaria com a gente todos os dias, até vir de novo nos recolher. Obrigado, Senhor. Essa tua presença nos dá segurança. Pai, cuida dos sonhos de cada um. Realiza os sonhos de cada um, os projetos de cada um, Pai, segundo a tua santa vontade. Faz, Senhor Deus, o teu querer sobre nós. Tira de nós toda inquietação, toda ansiedade, toda tristeza, toda angústia. Senhor, tira de nós tudo aquilo que é empecilho de estarmos felizes, alegres, porque um dos mandamentos do Senhor é alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não estejais ansiosos de coisa alguma. Espera no Senhor, confia nele e descansa que ele tudo fará. Essas são promessas, dentre outras, que o Senhor traz para o nosso coração. Essa presença maravilhosa. Afinal de contas, o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Não vai faltar carinho, amor, força, fortalecimento, saúde. Não vai faltar nada que a gente não precise. Deus vai suprir todas as nossas necessidades. Vai suprir tudo para a glória do nome dele. Muito obrigado e que sejam muito abençoados em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Senhor, pode sentar. Oh, glória a Deus, aleluia.
Estão preparados para ouvir uma história? Uma história que é a nossa história? A Bíblia está cheia de histórias que são as nossas histórias. A Bíblia é assim. Tudo que ela tem traz um ensinamento para a gente. Por isso que ela é rica, por isso que ela é poderosa. Por isso que ela é poder de Deus para a salvação a todos que creem. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Samuel 9, por favor. 2 Samuel 9. Segunda Samuel, capítulo 9. Todos encontraram? Amém? Eu quero falar de um personagem que na Bíblia tem dois personagens com o mesmo nome, Mefibosete. Tem o tio dele e tem ele, esse que eu quero falar hoje. O menino que a maioria de vocês sabe da história. Esse menino era neto do rei Saul e filho de Jonatas. Jonatas foi o melhor amigo do rei Davi. O melhor amigo íntimo dele. E eles, quando estavam conversando, entraram num pacto de dizer o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa de errado, eu cuidarei do seu descendente. Davi disse a Jonatas. Aí Jonatas disse: puxa vida, amém, tá legal, tá feito o pacto. Fez uma aliança com ele. Houve uma guerra. Os filisteus atacaram Israel. O rei Saul foi para a guerra com seu filho Jonatas. E nessa guerra os filisteus venceram, mataram o rei Saul e infelizmente mataram o Jonatas, o melhor amigo de Davi. Nisso, quando estava a guerra acontecendo, o Mefibosete, ele era um menino pequeno de 5 anos apenas. E ele era um menino muito querido, obviamente, muito amado por seu pai, pelo seu avô, pelos seus familiares. E tinha uma pessoa para cuidar dele, uma babá que cuidava dele todo o tempo, colada nele, de tão querido, de tão amado que ele era. E também um príncipe, né? Um filho de um rei, neto de um rei, filho de um príncipe, que também é príncipe. E quando a guerra acontece e as coisas não estão dando certo, apavora todo o palácio e começa a correr a notícia que o rei morre. E todo mundo corre, os soldados vão correndo para um lado, para o outro, e ela, como babá, está com um menino de 5 anos, começa a correr. E nessa corrida que ela está com esse menino, ela cai. E o menino cai, aliás. E quando ele cai, ele fica aleijado dos 2 pezinhos. 5 anos de idade. A dor desse menino começa ainda criança. Todos nós também, muitos de nós, eu não sei você, mas muitos de nós temos traumas de criança ainda. Tem pessoas aqui que têm traumas ainda de criança, e coisa que aconteceu, que marcou, que não queria ter visto. Muitas vezes são traumas diversos. Por exemplo, um trauma de estar vendo, ter visto muito os pais brigarem, dá um trauma nas crianças. Muita briga, aquela gritaria, aquela coisa toda, a criança grava aquilo e fica sofrendo. Tem traumas também de violência de todo jeito, emocional, né? Tem pais que dizem que a criança, você não vai valer nada, e dá uma surra porque tirou uma nota mais ou menos, e há muita pressão. Eu só posso dizer aqui, você sabe que existem muitas coisas que traumatizam a criança. Esse menino, a história desse rapaz, desse homem, começa com trauma infantil. Quando cai, fica aleijado. Pega o menino e leva para um lugar distante. Lodebar, o nome do lugar. Um lugar um pouco insignificante. Para ele, um lugar de dor. Ora, de repente o cara é príncipe, é um menino que tinha o futuro de ser rei. Talvez, não sei. Mas viver no palácio como príncipe, e de repente esse menino está num lugar adotado por outro cara,
por uma pessoa lá, Amir, o nome dele, adota-o e ele fica morando num lugar insignificante. Há pessoas também aqui que tinha tudo ou tinha muito e hoje não tem, que passaram por essas decadências, né, de altos e baixos, e talvez o período agora seja baixo, mas já teve um período também muito alto. E esse menino foi um desses, porque esse menino, ele estava num palácio, cuidado por uma babá, e ele começa a crescer num lugar insignificante, um lugar que não era nada. Alguns dizem que era lugar de esquecimento, mas não há provas teológicas e históricas sobre isso não, mas um lugar digamos que seja esse lugar de esquecimento. Quem de vocês já não passaram por momentos de esquecimentos, não é? De primeiro você tinha um ciclo de amizades e depois que você caiu financeiramente, sumiu esse ciclo de amizade. Você só encontrou apoio agora na família. Quantas coisas que houve no passado e que não há mais hoje e nem vai haver futuramente, porque são momentos, não é? E esse meu Mesibosete, ele passa por isso tudo ainda criança, queridos. Olha só como é difícil para a vida desse menino. Ainda criança tem que enfrentar a vida como ela é. Quantos daqui, por causa de perdas também, não sente até hoje, não é? Está aqui eu, a Carlinha. Se a gente faria tudo para ter um abraço do pai ou da mãe novamente, pelo menos uma vez, mas não tem mais, acabou, não tem como, não tem por onde. Então assim, é complicado, são perdas que ficam marcadas, a gente apenas administra, obviamente que tem que dar seguimento à vida, mas são perdas que não tem como voltar atrás. Amém? Então assim, esse menino, ele passa por sofrimentos incríveis, e é a história de um trauma infantil, não é? É uma história que ele fica sendo criado sem pai e sem mãe, adotado, tem que engolir tem que enfrentar isso ainda imaturo, mas tem que enfrentar esse momento de dor, esse momento de escassez, não é? Mas eu quero dizer para você o seguinte, do jeito que aconteceu uma coisa muito difícil com ele quando era pequeno e aconteceu com você, olhe para você e saiba e alegre-se em Deus porque você sobreviveu. Você sobreviveu uma Covid-19, ou seja, um grande vitorioso, não é? Você sobreviveu a crises financeiras, falências talvez. Você sobreviveu um casamento que não deu certo. Você sobreviveu a uma morte de um ente querido. Você está aqui hoje à noite. E você deve dar graças ao Senhor pela continuidade que o Senhor permite que você ainda tenha ainda em frente. E ainda muitas coisas para fazer. Todas as nossas perdas estão sendo cuidadas por Deus. Deus vai dar a volta por cima em nome de Jesus. Deus fará um novo momento. É crer, é descansar, é ter paciência. Eu falei para o grupo, eu estou em 2 grupos, do Café Teológico e o grupo da Reforma. E eu falei para o grupo da Reforma como é bom. Eu não reconheci a Érica. Eu estou cego, Érica. Como é que não reconhece a nora do cara? Só um doido, né? Então vamos lá. Eu estava dizendo no grupo que a gente tem que ter paciência nas coisas. Irmãos, a gente está nessa reforma há quanto tempo? 3 meses, né, pessoal? 3 meses. Como foi que a gente começou essa reforma? Sem nenhum real. Alugamos a casa e pronto. Foi o primeiro passo. E como era aqui, parece a história de lá, né? Meu Deus, irmãos. Até a minha neta estranhou a Luísa. Quando ela entrou, disse: vovó, vamos voltar lá para onde a gente estava, porque essa casa é tão feia, sabe? O lugar é totalmente, sabe, Lodebar. Mas olha como Deus começa, né? Os irmãos se reúnem, a igreja se reúne, as 2 igrejas se juntam e começa a santa quebradeira. Tá pegando corpo, não tá o negócio? Amém? Aí
Conversei com o vereador Adair Júnior 2, 3 vezes, e ele veio aqui 2 vezes semana passada e aceitou a nossa proposta. Ele ficar com o telhado e ele montar um telhado para nós aqui. As telhas já chegaram ontem. Um pouquinho, tem mais, E é tesoura, Arandi? Tesoura ele vai também conseguir. Eu até brinquei com ele, mas não é o coxinha não. Ele começou a rir, eu chamo todo mundo de tesoura na igreja, né? Mas nós já vamos ter o nosso, quem sabe, antes do culto de ano novo. O culto de ano novo vai ser aqui para a glória do Senhor, amém, irmãos? Ou seja, você não vai ficar no esquecimento. A Manancial não vai ficar no esquecimento. A Manancial é manancial de Deus, é igreja de Deus. A gente, quando estava no outro prédio, nem visitante tinha, e agora a gente está tendo visitante todo domingo. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Então, ou seja, o estado que você talvez esteja hoje, depressivo, traumatizado, seja o que for, vai mudar em nome de Jesus, né? Tenha esperança, continue com fé, se alimente de coisas boas, né? Se alimente da palavra, se alimente da oração. Oração é muito importante. Vamos ver se a gente volta com as vigílias, viu? E demos uma parada, né? Mas por causa dos eventos. As vigílias é bom demais, as orações, tudo isso, ore, leia a palavra, se alimente em casa, participe das atividades da igreja, que toda essa angústia, que todo esse mal, todas essas coisas, todas as memórias ruins vão sair em nome de Jesus. Vão passar, porque você vai começar a ocupar a sua mente. Ocupando a sua mente, o que não está prestando sai. Amém, igreja? É isso que a gente tem que saber, que o período ruim não vai ser para sempre. Enquanto tiver um período aparentemente ruim, se Deus está com a gente, não é ruim, é processo de Deus, é ensinamento de Deus, é um trabalho de Deus na nossa vida. Por quê? Porque quando o povo está no deserto, ele disse: vocês ficaram para eu te humilhar, eu cuidar, eu te ensinar isso aqui, eu te ensinei sobre providência, o maná descia uma vez por dia, para você se contentar com o que Deus está mandando diariamente, sabe? Tudo Deus ensinou, diga glória a Deus, amém? Então, em todo o processo na vida da gente, é ensinamento para a gente estar preparado para a vida, irmão. Para a vida. Isso é tão bom. Esse tempo todo que eu estou tendo na minha vida, eu estou muito feliz. Eu estava até dizendo ontem para o Orlando. É Orlando que está lá atrás? Eu estava dizendo para o Orlando. Diz: Orlando, eu estou num período da minha vida que eu não ligo mais para nada. Tanto faz. Estou tranquilo. Graças a Deus, assim. Foi no período mais difícil que eu comecei a ficar assim. Foi quando a minha mãe foi. Quando ela foi, eu já disse a vocês: eu não tenho mais besteira com nada. Tanto faz, tanto fez, estou bem. Está tudo bem, Porque, irmão, isso tudo vai passar aqui. Isso tudo vai passar. Nós temos uma ida para um lugar eterno, que é os céus. E eu quero dizer para os crentes não tenha medo de morrer, não. Eu fico triste quando eu vejo que crente com medo de morrer. Não tenha medo de morrer, não. Porque a nossa morte é lucro. Viver, morrer em Cristo, Paulo diz, é lucro. A gente vai estar no melhor lugar, e que é para onde tem que ir mesmo. Porque essa é a verdade, é lá. A Nova Jerusalém é lá. Isso aqui, é passageiro. E se eu disser para vocês que o que eu sempre disse, Fábio capítulo 1, versículo 2, que Apocalipse já aconteceu. Querem ver? João estava lá e já viu tudo. Já aconteceu, a gente está só cumprindo processo, mas tudo já aconteceu, irmão. Agora, enquanto você estiver aqui, passa por onde? Para estar com um povo de Deus lá em cima, ao lado do Mestre, do Senhor, de Jesus, morando no novo templo, na nova terra. A gente tem coisas que a gente não sabe. Eu não sei se a gente vai olhar para a mãe da gente e saber que é a mãe, isso aí eu não sei. Eu só sei que um homem casado perguntou para mim: eu vou reconhecer minha mulher? Eu disse: não, pode ficar tranquilo, tuas férias chegou. Porque lá não vai ter esse negócio de casamento. Você quer o Erandi, que eles estão rindo na minha cara, mas lá casamento já era, irmão. Vão ser tudo como os anjos, diga glória a Deus, amém? Só que a Márcia não aceita. Ela já falou com Jesus, com o Espírito Santo, e com que não aceito. Mas tem que aceitar, é o jeito,
puxar os cabelinhos do carequinha aí. Glória a Deus, amém, igreja? Então, você agradeça a Deus que está vivo. Todo mundo estava morrendo. O Mesibosete, apesar de tudo, está vivo, irmão. Enquanto tem vida, há esperança. Glória a Deus, esperança. Aí acontece que o tempo passa, Davi toma o trono, fica como rei, soberano rei ali no palácio. Aí se lembra do pacto que fez com Jonatas. Irmãos, os pais que estão aqui, se vocês têm negócio com Deus, como dizem os pentecostais, se você tem um negócio com Deus, se vocês têm oração intensa com Deus, pacto com Deus, promessa de Deus, choro com Deus, Deus vai lembrar e fazer aliança com você. E Ele vai fazer a obra dele. Ele vai lembrar do que prometeu a você, do choro que você fez quando chorou diante dele. Quando acontece isso, a graça de Deus, Davi diz: tem alguém aí que ficou? Eu fiz um pacto com Jonas. Aí um bicho velho nojento lá, falso, diz: tem, mas não serve para o senhor não. Por que não serve? Ele é aleijado. Ele fez o papel do diabo. O diabo sempre está nos acusando. Você não vale nada. Deus não vai querer você não. Você é um pecador, você é um errado. Suas mudanças, né? Uma hora tu é uma coisa, outra hora tu outra. Aí só acusação. Porque o diabo é acusador. Amém, igreja? Vocês concordam? Está na Bíblia? E esse cara, que eu esqueci o nome dele aqui, Ziba, que é o cão, né? Ele começa a falar e dizer: não vale não, um menino velho, o menino ficou aleijado, é um cara que ficou aleijado, quando ele era pequeno ficou aleijado, né? Chegou a casar lá, está casado e tudo, mas está aleijado. Ele disse: não, é o que? Filho de Jonas. Não, mandar buscar esse menino, a partir de hoje ele vai sentar comigo na mesa, ele vai fazer parte da minha vida, porque eu tenho uma aliança e eu vou cumprir meu voto, minha aliança com Jonas. Deus se lembrou de você alguma vez na vida? Você tem testemunho para dar sobre isso? Quantas vezes Deus não se lembrou de você? Glória a Deus, Deus é fiel, é graça, irmão. Nós não temos nada de bonito, nada de bom para mostrar a Ele, mas Ele nos ama e tem um chamado. Ele quer salvar todos aqueles que creem nele. O desejo dele é salvar o mundo inteiro. Foi por isso que ele morreu na cruz, Jesus. Então você é muito importante. Deus se lembra de você. Vai chegar o momento que Deus vai dizer assim: essa vergonha, esse momento, eu vou te colocar aqui. Essa dor que você está sentindo, essa angústia, essa depressão, seja o que for, vai passar, calma, eu me lembro de você. E você vai começar a sentar na mesa do rei, na paz, na tranquilidade, na esperança. Tudo que você está sofrendo vai passar. Confie no Senhor, amém, igreja? Eu estou fazendo adaptação de remédios, tudo bem, continue fazendo adaptação, mas vai passar. Deus vai te dar um dia a cura, Deus vai te dar um dia a solução, Deus vai se lembrar Deus vai se lembrar de você. Aí isso que você está passando vai ser resolvido para a glória do nome dele. Tudo passa, né? Eu me lembro que o pastor Ricardo uma vez pregando, ele disse assim, ele foi pregar num canto, aí o colega dele que chamou ele disse assim, esqueci. Verdade, né, irmão? Esqueci. É porque eu estou com medo de errar. Eu não vou estragar nada não, estou com medo de errar aqui. Amém? Então esse Ziba disse isso e ficou com raiva, mas trouxe. Imagine, irmãos, Davi chegando na carruagem, naquele lugarzinho que não é nada, para pegar o menino do nada e colocar no tudo. Deus pode mudar a sua história? Amém? Deus pode mudar a sua história. Você que entrou hoje com uma história, lá na frente pode ser outra história. Agora até lá, se comporte. Pare de murmurar.
Pare de reclamar, pare de se maldizer, pare de tudo criticar, pare de ser uma pessoa insuportável, sabe? Que não tem um anjo que queira ficar perto de você, porque nem ele aguenta. Senhor, me tira daqui, o anjo disse, né? E o diabo, não, nem eu quero ficar perto, deixa eu trabalhar em paz. Ninguém quer, porque é perturbação, é murmuração direto, irmão. Abre tua boca para glorificar, abençoar as pessoas e não se importar com a vida de ninguém. Deixa a vida do povo em paz, não se importar com isso nem com aquilo, e agradeça tudo que chega a você, tudo. Em tudo dai graças, diga glória a Deus. Ah, é porque meu patrão não presta, glória a Deus. Ah, é porque isso aqui, glória a Deus. Dá glória, dá graça. A Bíblia ordena isso. É melhor do que ficar amargurado. Crítica, a pessoa cheia de... adoece, isso é muito ruim. Isso é péssimo, não tem ninguém que aguente, irmão. Amém? Até lá, se posicione, que a bênção até pode se apressar, porque Deus vai ver que você está preparado. Agora sim pode receber. Agora sim está no ponto. Agora sim eu vou recompensar. Agora sim eu vou honrar. E Deus honra. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, lá na frente, quando o filho de Davi, o Absalão, se revolta contra o pai, que você já contei essa história 1000 vezes para vocês, e quer guerrear com o pai, Davi sai com seus soldados para não enfrentar o filho, porque ele vai matar mesmo, porque os soldados de Davi são valentes mesmo. Diz, não, eu quero sair daqui, deixa ele entrar aí. Aí o Absalão entra e toma de conta, e Davi fica só num momento de espera para um novo ataque. Mas lá Davi diz assim, cadê o Mesibosete? Agora preste bem atenção que eu vou falar, irmão. Agora que eu vou entrar na cereja da mensagem. Cadê o Mesibosete? Quem se apresenta para Davi para levantar um falso testemunho contra Mesibosete é quem? Ziba. Quem que se apresenta diante de nós para querer fazer a cabeça de Deus, né? É uma brincadeira. Contra nós é o acusador da gente, é o diabo. É ou não é? Quem foi que se apresentou a Deus para falar de Jó? Você pensa que não se apresenta para estar falando da gente? Usa pessoas para falar mal da gente, para deturpar a gente, para queimar a gente. Eu sei que você está na vida e vê isso direto acontecer, né? Você está na vida. Ele se apresenta e diz assim, ele quis vir não. Lembre-se, Davi, que ele é um príncipe, meu querido. Ele é príncipe, ele está na realidade, tá pensando em herdar lá também. Se juntar com Absalão, teu filho. Coitado do Mesibosete, não tinha nada disso, irmão. Aí Davi ficou irado. Irmãos, estão pegando as coisas. Não dê ouvido a tudo que você escuta. Diga amém. Seja justo, calma. Disseram isso, foi. Então calma, vamos apurar, vamos ver. Não é bem assim, calma. Você ouviu uma pessoa, não ouviu outro lado. Ele não, já ficou irado, Davi. E é porque era um homem segundo o coração de Deus, viu? Mas depois eu explico o que quer dizer isso para vocês. Aí chega, tudo o que eu tinha dado para ele, agora é seu, viu, Ziba? Os terrenos de Davi, de Saul, do pai dele, eu não vou deixar nada com ele não, vai ser seu. Que ele foi covarde, que ele foi isso aqui, que ele foi aquilo outro. Acreditou. O coitado lá inocente e o falso se aproveitando. Quando Davi vence a guerra, vai entrando em Jerusalém, aí quando vê, lá vem Mesibosete, aleijadinho, chega, se prostra diante dele, diz, meu rei, resumindo, para eu contextualizar, viu? Aí ele disse, Mesibosete, por que é que você, meu querido, por que é que você não veio, foi comigo? Ele disse, meu senhor, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor sabe que eu sou
aleijado. Eu dependo das pessoas para me levar para um canto para outro. Simplesmente ele não me ajudou. Simplesmente ele não me levou. Simplesmente ele me deixou aqui. Mais uma vez eu fui esquecido. Me deixaram. Davi acreditou nele. Aí Davi disse: agora eu não posso fazer mais nada não, porque eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir agora. Eu já dei a ele, então palavra de rei, né? Mas eu vou fazer o seguinte, vamos dividir para você ficar metade. Não, rei, olha aí, que coisa linda. Não, rei, meu senhor, eu não estou interessado em nada de bens, de terrenos, de nada disso não, Senhor. O meu interesse, o meu prazer é estar na mesa com o Senhor. É ter a tua companhia. É ter a tua amizade. É ter a tua consideração. Não estou atrás de bens materiais. Isso parece com o quê? Com a oração do justo, né? Senhor, não estou contigo pelo ter. Senhor, eu estou contigo pelo ser, pelo que tu és. Não pelo que o Senhor me dá. Eu estou contigo todo o tempo, sei estar contente com toda e qualquer situação. Sei ter fome, sei ter fartura, em todas as coisas, sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou bem com todas, estou bem em todas, com Cristo. Senhor, eu quero a tua presença. Eu não estou interessado em nada teu, material, seja... Não, eu quero você. Eu quero o Senhor. É você que me importa. É assim que a gente faz com pessoas que a gente ama, né? A gente quer você. Né? Eu não quero nada que você me dê ou não me dê, não. Eu quero é você. A sua presença, é isso que eu quero. Davi ficou encantado com ele. Mesmo assim, palavra de rei, né? Dividiu a si mesmo. Queira ou não queira, dividiu os terrenos. Diga amém. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Assim é o que Deus faz com a gente. A gente não é nada, sujo, pecador, o que for, e Ele nos acolhe. E Ele nos dá em herança a vida eterna. Nos enche de paz. Nos enche do que há um melhor na vida, que é dormir em paz, que é ter paz. Amém? Nem tudo teremos, mas uma coisa temos: a presença do Senhor na nossa vida. Eu sou o teu pastor e nada vai te faltar. Seja em pastos verdejantes, eu estarei com você. Seja nas noites escuras, seja no vale da sombra da morte, eu também estarei com você. Ou seja, vai indo, sempre estarei com você. Você está no lugar seguro. Você está na presença de Deus. É por isso que a sua validação não depende de homens, nem do ter. A validação sua é Deus, o que acha de você. O que Deus pensa de mim, o que Deus acha de mim. Pronto, eu não preciso, me moldar no sistema do mundo. Um dia desse eu falei com uma pessoa. A diferença do crente e do que não é crente é que o que não é crente, ou que é crente, mas que está no mundo, ele quer ser o modelo que o mundo manda ter. Né? Quer ter... Na parte de profissão tem que ser lá em cima, ele quer ser igual a esse. Faz questão de dizer, sou pós-graduado nisso, sei lá naquilo. Quer mostrar o que é. O ser em Deus, quem é em Deus, não está ligando para nada disso. Sabia que Jesus não se formou em nada daqui da terra? Existiam os rabinos que iam para a escola rabínica. Jesus era rabino marginal. Isso quer dizer, nunca participou de escola nenhuma. Era só ele o que era diante do povo e pronto, acabou. Amém, irmãos? Assim, essa busca, do status, do ter, e isso consome a pessoa. Enquanto que Jesus é humilde, simples de coração. E a gente acaba encontrando descanso para nossas almas. Sabe por quê? Porque o que a gente buscando muito ter, se aparecer, e entrar no modelo do mundo, como é que se veste? Eu quero se vestir igual como o mundo se veste. Eu quero celular igual como a maioria quer. Meu corpo tem que ser igual como é modelado o mundo. O mundo diz que todo mundo tem que ser magro, então eu vou ser magro.
Todo mundo tem que ser mais ou menos. Então vocês aqui, eu não sou modelado por ninguém, só por Deus. Eu estou muito feliz com isso. Deus é o que é tudo para mim. Nunca me preocupei com essas coisas. Nunca. Nessas validações que só dá doença. Por isso que Jesus diz assim, ó: o meu fardo é leve. Sabe por quê? Porque o povo está cheio de fardo. Tá, entendeu? Isso dá fardo na pessoa. Peso, irmão, que é cobrança. Muita cobrança, aí dá peso. Mas quando você se livra de tudo isso e se lança para Jesus, é leve, é suave, e você vai ter paz. Se desligue do sistema e se ligue com Deus, que Deus tem o melhor para a sua vida. Amém? Fique em pé na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Hoje é o primeiro domingo ou é o segundo domingo? Não, hoje é o segundo domingo do mês ou o primeiro? Segundo. Por exemplo, ó, no próximo domingo nós estaremos na mesa. Na mesa. De quem? Se liga na mensagem. Próximo domingo você vai ter um privilégio de estar na mesa do... Oh, glória, gostei. Do rei. Ele chama para você participar. Olha aí, ó, tem privilégio maior do que esse, irmão? Tem cartaz melhor do que esse? Você é filho do rei. Você é filho de Jesus. Você não é para ser modelado pelo sistema de nada. Você é para ser cristão, modelado pelo Espírito Santo de Deus. É nisso que você deve se preocupar de ser. Sua formação tem que ser fruto do Espírito Santo. É a sua formação. Amém? Não estou dizendo que você não se forma em outras coisas, não tem nada a ver. Estou dizendo assim que a tua prioridade é ser em Deus e a humildade do coração. Coisa melhor do mundo. Vamos dar as mãos, por favor. Feche o corredor. Adore o Senhor. Em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos. Adore ao Senhor, adore ao Senhor. Te adoramos. Ocupe sua mente com adoração ao Senhor. Em espírito. Aleluia, aleluia. Em verdade. Santo Deus. Te adoramos. Te adoramos. Te entregamos nosso viver, Rei dos Reis
nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia, aleluia. Os olhos fechados, as mentes voltadas para o Espírito Santo de Deus. Senhor, teu povo que clama pelo teu nome está aqui. Senhor, por mais que tentem nos destruir, Deus nos honrará. O Ziba tentou destruir Mefibosete, mas Deus honrou Mefibosete. Deus tendo algo com a gente, pode vir o que vier, mas Deus transformará todo mal em bem. É como José disse: enquanto intentaram o mal contra mim, Deus operou o bem. É estar com Deus, é andar com Deus. Esse é o segredo da nossa vitória. Permanecer, não com a nossa mente no mundo, não com a nossa mente em duplicidade. Nosso segredo é permanecer somente em Deus, somente em Jesus. Esse é o segredo da paz reinar, da esperança acontecer, da bênção chegar. Esse é o segredo que nós temos de vitória. É o segredo de quando a gente se guarda para Jesus. A gente não alimenta a mente mais com bobeira, besteira, com nada, só com coisas espirituais, só com o céu. A nossa conversa é com Jesus. O nosso pensamento é: vai ser a vontade de Deus? Então farei. A nossa vontade tem que ser submetida à vontade do Senhor. Aí a paz reinará, a cura emocional acontecerá, o Espírito Santo jorrará bênçãos, águas, rios de águas vivas sobre nós. Que você possa estar nesse momento sendo banhado pelo rio de água viva. Que você possa nesse momento estar sendo lavado pelo sangue de Jesus. Que você possa agora nesse momento a tua mente ser transformada, metanoia, a mente de Deus. Que esse algo que está no teu organismo, que está trazendo doença, que Deus pode curar agora. Que o bálsamo do Espírito Santo possa curar nesse momento, arrancar esse mal, e você ser liberto ou liberta nessa noite pelo sangue de Jesus. Deus tem poder, Deus tem poder, Deus é poderoso, Deus é o Senhor das nossas vidas. Vamos louvar uma canção para encerrar. Enquanto a gente louva, você só agradece a Deus. Você diz: Senhor, hoje foi a minha libertação. Hoje foi a cura da minha mente. Hoje foi o renovo da esperança em mim, Pai. Não importa como eu entrei aqui hoje à noite, talvez como Mefibosete, num lugar qualquer de esquecimento. Talvez você foi excluído de alguém ou de um grupo, mas não importa se foi na sua família, onde foi, Deus já te incluiu no coração dele. Deus viu Mefibosete desde quando caiu e foi lançado num lugar qualquer. Mas Deus foi lá com Mefibosete e de lá tirou ele, usou Davi para tirar uma carruagem do rei para o melhor lugar que ele poderia estar, que é o lugar que Deus já tinha deixado para ele. Isso é andar com Deus. Isso é ter confiança com Deus. Isso é aprender a descansar no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É a natureza e tudo que se fez.
riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou. Ele entregou por amor por nós. Meu Jesus, humilhado foi, Como somos preciosos flor, machucada no diante dos olhos do Senhor. Aleluia. morreu por mim. Sim, Senhor. Pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim, me amou. Aleluia, aleluia, aleluia. Queridos, a cada palavra que a gente trouxer da parte de Deus, eu, a Márcia, o Erandi, a Edna, o Elano, seja quem for, os pastores dessa igreja, você tem uma opção, tem duas opções. Uma é ouvir e procurar seguir as instruções. Aí você vai ter um resultado do culto. Mas se você ouvir e vacilar na primeira, não adiantou nada você ter vindo hoje aqui, a nenhum dos cultos. Porque a palavra só vale quando é vivida, quando é obedecida. O diabo, o Ziba, vai mostrar um monte de coisa na sua frente para derrubar. E dizer para Deus, não falei, ó. Só foi naquele momentinho lá de 1h30. Mas você pode dizer assim, não. Comigo e o Senhor é para sempre. Meus olhos é do Senhor, minha boca é do Senhor, meu desejo é do Senhor, minha vontade é do Senhor. Nada é teu, Satanás. Tudo é de Deus. Aí você vai ver uma vida diferente, como Jesus procurou. Agora cedeu, já era. Tem que começar tudo de novo. Amém? A cantina, temos cantina hoje ali atrás. Ô, gente, nossa cantina tem salgados com refrigerante e as sobremesas que a Vivi faz, que é para ajudar nas despesas de ontem, tá bom? Então, não saia por aqui, dá logo uma olhadinha ali na cantina, tem muita coisa gostosa. Presbítero. Amém. Você que tem uma aliança com Deus, Lodebar nunca mais, viu, irmãos? Glória a Deus. Terra de esquecimento. Obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, por esta palavra, por esses louvores. Que leve nós para casa, na tua santa mão poderosa, que nenhuma seta maligna, Senhor, nenhum homem mau venha contra nós. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. Vem os desafios, vem os problemas, mas na certeza de que tu estarás conosco. Enfrentar todos os que vierem. Nos ajuda a levantar pela manhã e dar graças e glórias a ti sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Oi. Levante sua mão, irmão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a doce consolação do Espírito Santo repouse sobre cada lar aqui presente. Quem crê diz amém.